Seja muito bem-vindo ao Tipo 1 Podcast, podcast do Classificador. Para quem não sabe, o Tipo 1, para os produtos vegetais padronizados ou para a maioria deles, se refere ao produto de maior qualidade, ou seja, um menor percentual de defeitos. Essa é a intenção desse podcast, galera. Meu nome é Eric Brandani e eu estou aqui para te guiar pelo mundo da qualidade vegetal sob o olhar do classificador, abordando assuntos relacionados à pós-colheita de grãos e qualidade vegetal, trazendo para a conversa convidados especialistas no assunto para que você se beneficie nessa caminhada. O tema do episódio de hoje é Passado, Presente e Futuro da Classificação Vegetal. E para me ajudar nessa conversa eu conto com a ilustre presença do Sinibaldo de Souza e Silva Júnior. Ele possui graduação e pós-graduação em agronomia, ambos pela Universidade Federal de Mato Grosso. É o diretor e responsável técnico da empresa O Classificador, que é uma credenciada pelo Ministério da Agricultura para a realização da classificação oficial das seguintes culturas: arroz, soja, milho, feijão, sorgo, trigo e milho pipoca. E calma que ainda não acabou. O Sinibaldo é classificador dos produtos arroz, canjica de milho, milho pipoca, feijão, soja, sorgo e trigo. E ele é professor oficial, instrutor dos cursos oficiais homologados pelo Ministério para os mesmos produtos que eu acabei de citar: arroz, canjica de milho, milho pipoca, feijão, soja, sorgo e trigo. E é presidente da ASCLAV, Associação Brasileira das Empresas e Entidades de Classificação de Produtos Vegetais e Laboratórios de Alimentos. Prezado professor e presidente Sinibaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eric, obrigado, Wallace, obrigado a todos por estarem junto conosco neste momento. Estamos aqui para estar falando sobre a classificação vegetal, estar aprofundando alguns temas, colocando nossa opinião, debatendo sobre os diversos assuntos que envolvem essa área gigantesca aí, que é o controle de qualidade dos produtos de origem vegetal. Sinta-se à vontade, Eric. Desejo sucesso a todos nós para que possamos ser esclarecedores e levar a melhor mensagem possível. Muito obrigado pelo convite e mais uma vez estamos à disposição. Pessoal, eu vou chamar o Sinibaldo de professor aqui durante esse nosso podcast, justamente porque em 2015 eu iniciei a minha jornada na classificação oficial com o pé direito. Eu estava finalizando a graduação e o meu pai me chamando para trabalhar com ele. Ele também é diretor de uma empresa credenciada ali em Goiânia, chama Inclass, e ele me chamando para trabalhar na Inclass. E eu queria muito iniciar essa carreira, só que primeiro eu queria seguir, na verdade, a pesquisa na área de sementes. Tecnologia de sementes, fisiologia, análise de qualidade de sementes. E o meu pai insistiu e falou: olha, filho, faça um curso de classificação oficial, para você já entender como é que funciona. E vai rolar um curso lá em Cuiabá com o professor Sinibaldo. Meu pai me indicou, falou que é uma pessoa muito, muito profissional. E eu fui para Cuiabá fazer esse curso, fiquei lá acho que uma semana, fiz curso de soja e milho e realmente me sinto um privilegiado. Comecei com o pé direito, com um professor de extrema qualidade, um profissional muito íntegro e desde então ele é uma referência para mim. Fico muito feliz de poder estar conversando com o Sinibaldo hoje, poder estar aqui tendo essa interação e passar isso para o meu público e para os meus colegas classificadores. Acredito que metade desse Brasil já conhece o Sinibaldo e a intenção é que todo mundo conheça, porque a gente tem que dar valor aos profissionais que realmente lutam pela nossa classe e estão aí fazendo o seu melhor. Professor, eu te conheci em 2015 e eu queria entender mais sobre quem foi você antes de 2015, Qual é a sua história, o que te fez chegar até aqui como professor
como classificador oficial, instrutor, dono de credenciada. Eu queria entender um pouco mais da sua história. Você pode compartilhar com a gente? Eric, primeiramente foi uma satisfação em tê-lo aqui em 2015, só fazendo uma correção, o seu curso foi de 10 dias na época, né? Nós tínhamos um projeto que era composto por 10 dias, lembrando que esses 10 dias eram corridos, não tinha um sábado nem domingo, era direto. E toda a equipe do classificador, ela apreciou muito a sua presença e foi uma turma bastante proativa e cheia de resultados positivos aí hoje colocados no mercado. Ficamos muito satisfeitos com isso. Segundo, só de ter tido a indicação do Hamilton Brandani é um score muito grande no nosso currículo, porque ele, dentre as pessoas que trabalham com a qualidade vegetal, é um ícone, com toda a história instalada aí sobre a qualidade dos produtos estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. O Hamilton Brandani, ele é um marco, né? Ele formou aí 90% desses antigos que estão trabalhando hoje no cenário da classificação oficial. Pois bem, temos muitos deles na Asclave, né? Exatamente, é uma árvore, uma suma que ela nos dá a honra da sua sombra e podermos seguir adiante com essas sementes levadas ao vento aí na mensagem da classificação. Deixo aqui um beijo carinhoso para o Hamilton e que desejo tudo de bom, sucesso, proteção divina na sua longa jornada neste plano terreno. Pois bem, seguindo a sua pergunta, o Sinibaldo, ele é natural de Brasília, mas criança... Então, a gente nasceu no mesmo lugar. Isso, sou um candango. Mais pequeno fui para Minas Gerais, ali na região do Triângulo Mineiro, na cidade do Prata, cidade de origem do meu pai. Cresci e fiquei até os 13 anos de idade na grandiosa região do Triângulo Mineiro. Ali tive a oportunidade da minha infância ser maravilhosa. E em 1988 eu fui para Brasília, voltamos para Brasília, lá fiquei até 1994. E em 11 de março de 1995, às 11h40 da manhã, eu cheguei na rodoviária de Cuiabá para iniciar meu curso de graduação em agronomia aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso e a antiga faculdade, a FAMEV, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, na época, no campus Cuiabá. E no final do meu curso, já ali por volta do 8º semestre, uma área me chamou muito a atenção, que era a área da pós-colheita. Inclusive era uma disciplina que ela era optativa e ela era dada pelos doutores Canepli, os professores eles eram do núcleo, né? O professor Carlos ainda é do Núcleo de Tecnologia em Armazenagem, o NTA, e a professora Maria Aparecida Braga Canepli compunha a equipe também. Então, graças ao desempenho deles, isso aí me chamou a atenção e era uma área que me despertou o interesse que eu poderia ter de perspectiva na parte de exercer a função da agronomia. Diante disso, em 2000 houve a mudança da lei de exigência da parte de classificação vegetal em todo o território nacional. E o meu tio Moisés, ele empreendedor, ele já tinha uma corretora de cereais e algodão em Pluma. Ele resolveu abrir essa empresa de classificação e certificação e me chamou para ser o responsável técnico, abrir a área aí, e era uma área nova, né, porque todos os setores que exerciam a parte de classificação, nós vamos falar isso mais adiante, creio eu, ele era exercido pelas entidades dos estados, né? E essas entidades eram autarquias estabelecidas aí
dentro das secretarias de defesa agropecuária, mas o setor, ele houve uma mudança com o advento da Lei 9972 e aí o Moisés ele abriu uma empresa chamada O Classificador Limitado. Eu me formei em final de 2000 e aí aproveitei e já entrei na parte de classificação de produtos de origem vegetal. Então estou nesse segmento desde 2000, exercendo a função da classificação bem no início da parte da mudança, né? Porque a Lei 9972 ela houve um marco, um marco divisório aí, né? Que a gente vai debater isso aí mais pela frente. E me especializei na parte de pós-colheita e produção de sementes. Até hoje é o que eu procuro fazer, é o que eu sei fazer, e a gente está aí no mercado, às vezes muito animados, às vezes meio desestimulados, mas esse é o caminho da vida, né? Que a gente tem que estar procurando buscar também alternativas, melhoria no entendimento. Graças ao Senhor do Universo, tem uma equipe que me traz muita alegria, muita honra de fazer parte, e estamos aí. Recebi a missão em 2020 de estar assumindo aí a presidência da Asclave, essa entidade que foi fundada em 1996, no dia 20 de julho, às 9 horas da manhã, a ata de abertura e criação da Asclave consolida essa associação. Então, graças à confiança do presidente Paulo Kramer, da gestão anterior, e de todos os associados, me deram essa missão para estar representando as entidades credenciadas, as empresas especializadas na atividade e os laboratórios de alimentos, para a gente estar debatendo, levando a pauta da defesa da classificação e da análise em todo o território nacional, em seus diversos segmentos aí, propondo, construindo, esclarecendo sobre essa atividade tão importante para o cenário da segurança do alimento, da consolidação da comercialização justa e da importância dos aspectos de controle de qualidade para toda a produção brasileira. Então essa é a minha pequena história neste plano, Eric. Que legal, professor. Fico feliz em entender um pouco mais da sua história. Sobre a Asclave, eu acredito que você esteja no seu habitat natural, porque não basta apenas ter o conhecimento. Você precisa saber transmitir esse conhecimento da forma certa e dialogar com todos os setores. E a gente acabou de ver e vai ver durante esse episódio todo que você tem maestria nesses quesitos. Não é à toa que você é professor. E a gente tem que valorizar e admirar pessoas que têm essa capacidade. Você é, sim, uma referência para mim. E você falou aí sobre a questão da sua graduação e que realmente era uma matéria que não era nem obrigatória, né? Era uma matéria opcional, a questão da pós-colheita. E tanto eu quanto o Wallace, que é meu parceirão aí, que está junto comigo nesse projeto, a gente fez graduação na UNB e muito pouco foi falado sobre a classificação dos produtos vegetais, né? Nesse sentido de análise de qualidade e identidade dos produtos na pós-colheita. Então, se não fosse realmente o Brandani ter me incentivado e eu ter nascido, assim como você, ter sido influenciado por outro membro da família a entrar nesse ramo, eu não saberia da existência dessa questão. E eu acredito que vale a pena. Acho que a gente chegou numa era, num momento em que as pessoas precisam entender da importância, e isso precisa vir à tona, porque ficou sempre muito quietinho ali num canto. Eu realmente não conhecia a classificação. Eu tinha ouvido sobre a classificação, se eu não me engano, na matéria de armazenamento, que aí em algum momento ali se fala sobre a qualidade do produto armazenado, e aí isso envolve um pouco da classificação, e às vezes nas grandes culturas, só que a gente na verdade estava estudando a parte de plantio, né, a parte do campo. Foi citado em algum momento, eu lembro assim, o pós-colheita. Então realmente é algo que precisa vir à tona. A gente tem muitas pessoas trabalhando nesse meio, e
E a intenção é fazer ficar maior e mais presente, mais ativo e trazer a devida importância para essa atividade que, como você falou, se refere à qualidade dos alimentos que a gente põe na nossa mesa ou da qualidade dos produtos que vão gerar, né, que são a matéria-prima para os subprodutos de valor econômico e muitas vezes até os resíduos, né, que tem aí algum tipo de aproveitamento. Muito interessante e muito legal, professor. A intenção desse episódio é abordar o passado, o presente e o futuro da classificação vegetal no Brasil. Mas antes de falar sobre a história da classificação em si, acho que vale a pena a gente falar para os nossos ouvintes o motivo da existência da classificação, né? Antes de chegar a citar o histórico e tudo mais, vale dizer quais são as vantagens, né? O motivo dela existir. E para você, professor, quais são as vantagens e os objetivos da classificação vegetal? Primeiramente que a classificação ela é um instrumento utilizado em todo o mundo. Por quê? Porque é ela que vai auxiliar a parte de comercialização, né? Então, o controle de qualidade diante de uma referência de aspectos qualitativos estabelecidos, seja lá por quem, onde for, ele traz aí o auxílio na comercialização justa. Ele traz a informação se aquele produto ele está apto para ser direcionado a um consumo animal ou um consumo humano. Então a classificação ela é, dentre as operações da comercialização de um modo geral, ela auxilia e ela é o início, é o primeiro passo para a verificação dessas condições. Ela auxilia a precificação da mercadoria dentro dos critérios estabelecidos em contrato, dentro dos critérios normatizados pelos órgãos reguladores. Então a classificação ela é lançada, ela é utilizada desde da produção primária até a elaboração de um produto destinado à alimentação direta, seja para o consumo humano ou consumo animal. E é interessante porque desde os primórdios, quando a gente observa ali a história da pós-colheita, né, e a gente pode remeter inclusive um relato bíblico, né, que é a história de José. A história de José, aquele ser humano que tinha um dom de adivinhar os sonhos, que foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos tinham uma inveja muito grande, por ele ser o caçula, mas ele era o preferido do pai. O José é escravizado no Egito, usando o dom dele, né, o faraó percebe que poderia se utilizar daquelas mensagens e aquelas situações que ele desvendava, né? Aí nós temos aí clássico, se é que eu posso dizer assim, do relato bíblico, né? Das 7 vacas gordas, consecutivamente das 7 vacas magras, devorando essas vacas gordas, né? Das 7 espigas graúdas sendo devoradas pelas 7 espigas mirradas, né? Isso aí é um relato de uma fase que o Egito passou de fartura na sua produção e consecutivamente teve uma situação climática lá que houve prejuízo de suas culturas. Diante disso, a história nos diz que José foi nomeado para ser um representante da guarda deste alimento durante este período, né? Ele, se remetendo aos dias de hoje, ele seria o presidente da CONAB, lá no Egito. E esses produtos, quando eles eram colhidos, eles eram armazenados, existe inclusive constatações arqueológicas de silos construídos pelos egípcios para o armazenamento destes alimentos, e existem relatos de escribas fazendo lá a contabilidade do que era trazido para o armazenamento desses produtos, e esses produtos eles eram analisados na parte qualitativa, né? A quantidade de sujidade, a quantidade de insetos, a quantidade de pragas que poderiam ter neste alimento, para a questão da conservação. Então, desde os primórdios, a classificação ela vem auxiliando a questão do produto tanto a ser colhido, quanto ser armazenado e quanto ser
ser vendido. E hoje, na aplicabilidade disso, nós temos uma lei que foi editada em 2000, que é a Lei 9.972, que estabelece esses parâmetros e a necessidade da classificação em alguns aspectos, né? Então, a história ela nos remete a várias situações de importância da atividade de classificação, e hoje não se compra nada e não se vende nada se nós não tivermos uma análise dentro de um padrão estabelecido, logicamente, que é a referência, para dizer se aquele produto está apto ao negócio que eu estou fazendo ou se ele não está apto ao negócio que eu estou fazendo. Então, esse é o meu entendimento da classificação em todo o cenário aí. Isso é feito no mundo inteiro. Países que são produtores aí das culturas de inverno, países que são produtores de grãos de um modo geral, países que são produtores de fibras, óleos vegetais, então tudo isso tem padrão, e esse padrão ele tem um analista por trás que está dizendo a qualidade através dos aspectos de entendimento se aquele produto está no enquadramento bom, médio ou ruim. Então esse é o meu entendimento. Te complementando, professor, eu acredito que na classificação não existe o achismo, né? A gente segue um padrão descrito que foi elaborado por especialistas e não foi elaborado do dia para a noite. Como você mesmo disse, eu inclusive achei muito legal, porque eu já fiz um vídeo sobre a história da classificação, mas ele remeteu aí no máximo lá em 1800, com a questão do algodão, lá na Inglaterra. Só que é legal ver que há relatos bíblicos sobre a classificação. Achei muito legal, muito interessante isso. Não existe achismo. Não é, eu acho que isso aqui é bom e isso aqui é ruim. Não, isso é um conjunto de entendimentos a partir de especialistas e durante longos anos para chegar nesse momento onde a gente tem descrito num padrão todos os parâmetros que a gente precisa avaliar, a forma que a gente precisa avaliar, identificar, todas as descrições exatas, os conceitos, os procedimentos, está tudo descrito aí nos padrões oficiais de classificação que são estudados na hora de formar um classificador oficial. A gente também tem os classificadores práticos, a gente vai conversar sobre isso, mas a análise de qualidade referente à classificação, ela possibilita para a gente a padronização de uma linguagem comercial. O mesmo produto que foi produzido lá no Rio Grande do Sul, analisado lá, ele pode ser vendido no outro extremo do país e essa linguagem vai ser entendida por todos. A gente está num país continental, então a necessidade dessa padronização da avaliação da qualidade ela é urgente, é necessaríssima, é essencial para que a gente faça transações comerciais seguras, né, e justas. Realmente, complementando o que o senhor disse, a classificação é extremamente necessária. E já puxando o link do que o senhor falou sobre a questão da lei da classificação, existem aí as situações onde a classificação oficial é obrigatória. E elas são na compra e venda do poder público, como você mesmo falou, aí a questão da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, se existe algum tipo de política relacionada à gestão dos alimentos, acontece essa classificação oficial. Quando a gente importa, ou seja, quando a gente recebe produto vegetal de outros países, na entrada aqui no Brasil precisa ser realizada essa classificação oficial, né, essa análise de qualidade de acordo com o padrão vigente no Brasil. E também quando o produto for destinado diretamente à alimentação humana. Nesses casos, a gente precisa também da classificação oficial, mas obviamente ela também ocorre em diversos outros setores, em diversos outros momentos, porque a análise de qualidade é o que possibilita a transação comercial desses produtos. Então eu queria te perguntar, professor, como que funciona a atuação do classificador oficial nessas três situações descritas na Lei 9.972 de 2000.
só fazendo uma observação do seu comentário que você coloca sobre padrão, né, a uniformidade do padrão. Lembrando que essa linguagem, que é um termo bastante interessante que você usou, essa linguagem ela vai ser estabelecida em todos os cantos do Brasil. Só fazendo uma observação, ela vai ser estabelecida, por exemplo, como nós fazemos parte de um bloco econômico chamado Mercosul, hoje o Ministério da Agricultura está adotando procedimentos uniformes deste bloco. Então essa linguagem, ela avançou fronteiras. Todos os países são signatários deste bloco do Cone Sul, eles estão trabalhando para que execute esta linguagem comum. E essa linguagem, ela vai além de estabelecer o que é uma avaria, quais são os tipos. Ela também estabelece os procedimentos e metodologias, que é o que eu acho mais importante, porque a classificação vegetal, ela inicia-se lá na primeira observação que o classificador faz, que é na amostragem. Então a amostragem o procedimento de classificação que lá no Rio Grande do Sul eles executam é o mesmo que os classificadores do Distrito Federal também devem executar. Então essa amplitude da classificação, ela traz um rito, uma metodologia, um procedimento, formas de interpretação, né, e avaliações dos seus avariados. Então a gente observa que é amplo. Só queria te complementar, eu concordo, a gente tem que dar uma importância extrema para a amostragem, porque não adianta nada você ser um classificador extremamente bom, conhecedor dos conceitos, toda a aptidão, saber todos os conceitos, se a amostra que você está analisando não representa o lote da qual ela foi originada. Então, realmente, exatamente, a amostragem, esse procedimento já desde o momento que você toca no calador, que você vai ali para os homogeneizadores, os quarteadores, tudo isso tem que ser executado da forma mais precisa e imparcial possível, para que você realmente observe nessa amostra algo que represente a realidade. Então, continuando aí sobre a pergunta que eu te fiz, a atividade do classificador nas situações onde é exigida a classificação oficial. A classificação oficial, ela deve ser feita por classificadores habilitados. Esses classificadores habilitados, eles passam por cursos de formação de classificadores. Nos 4 cantos do Brasil nós temos organizadores bastante competentes, né? Hoje nós temos aí um cenário na parte de formação de classificadores que eu creio que a gente vai comentar mais pela frente, sobre algumas movimentações que o Ministério fez sobre a questão dos quesitos mínimos destes participantes nesse curso de formação, mas eles que determinam a identificação de como está este produto através das credenciadas. Então eu costumo dizer o seguinte, que talvez até alguns associados da Asclav não gostem muito que a gente mencione, mas e você já ouviu isso em 2015 quando esteve conosco, não existe credenciada sem classificadores, mas existe classificadores sem credenciadas. Então os classificadores oficiais, né, os habilitados dentro do Cadastro Geral do Mapa, eles que são a mola propulsora na parte da identificação, da aplicabilidade dessas metodologias de amostragem, do conhecimento dos guardiões dos padrões oficiais de classificação, esses homens e mulheres que compõem este quadro de profissionais que vão estabelecer dentro do conhecimento recebido e executando essas atividades. Hoje, infelizmente, a parte de importados, ela, dentro de uma política estabelecida pelo Ministério da Agricultura, ao contrário do que era antes, não está sendo feito 100%, eles estão adotando aí umas metodologias de análise de risco e observações de conformidade apenas, né, que é o que a gente vem alertando, que a análise de conformidade não é aspecto de não é execução dos aspectos de classificação, porque a classificação ela inclusive está garantida dentro do artigo 3º da Lei 9972, né, que é o ato de determinar as características intrínsecas e extrínsecas de um produto com base em padrões oficiais sendo descritos ou físicos. Então a classificação ela é todo o procedimento, por isso que a gente, quanto à Asclav, a gente tem um entendimento que a análise de conformidade não é a execução da classificação,
Enfim, a importação ela está sendo feita desta maneira. No nosso entendimento, isso não representa o que está descrito na Lei 9972, mas é uma situação estabelecida pelo MAPA, é o órgão regulador fiscalizador. Quase que aceita. Nós temos relatos de que há algumas situações de produtos que está realmente ocorrendo dessa maneira. Inclusive temos informações também de importadores que têm tido prejuízo porque alguns lotes trazidos, se tivesse a classificação como era feita antes, só para abrir um parênteses, antes era feita com auxílio operacional das credenciadas. Essas credenciadas elas eram contratadas através de licitações, elas eram as responsáveis pela análise de 100% dos produtos importados, então a gente analisava tudo. Com o advento dessa mudança, nós temos informações, né, essas informações inclusive elas estão registradas, de que produtos importados da maneira que está sendo feito, esses importadores estão tendo prejuízo na hora que leva este produto para o consumidor, porque numa análise feita conforme manda a regra da aplicabilidade daquele produto em relação ao padrão regulamentado para análise de qualidade, esse produto ele às vezes está até fora de tipo ou fora de padrão. Então esse portador ele teve um lote liberado pelo Ministério, mas na hora que ele leva para o consumidor destinado à alimentação humana, este produto não está dentro daquela condição que ele achou que estava importando. Isso é um prejuízo. Se tivesse tido a classificação como era antes, este produto provavelmente, dependendo da condição, nem era internalizado, né? Ganha-se celeridade, mas perde-se qualidade total. Exato. Só lembrando que a análise de qualidade ela não deve ter como ponto principal a celeridade. Inclusive, um dos aspectos garantidos pelo decreto 6268 é que, se observar que esta análise, essa classificação, ela está sendo feita dentro de um tempo que não era o previsto para aquela condição analítica, há até possibilidade de infração por parte de quem está cometendo este erro. E aí a questão da compra e venda do poder público, né? A gente tem como exemplo aí os programas de garantia de preço mínimo estabelecido pela Conab. Antigamente era adquirido mais produtos e a companhia, como ela tem a responsabilidade da aplicação da lei, ela classificava e certificava através de credenciadas contratadas. Isso também se aplica à compra e venda de órgãos estaduais ou municipais que trabalham com as merendas escolares. Então isso aí é uma compra e venda do poder público, né? Também deve ser executado. E nós temos aí o inciso 1º do artigo 1º da lei, que é os produtos destinados diretamente à alimentação humana, que são aqueles produtos que estão prontos, preparados para o consumo final. É o que a gente chama dos produtos empacotados. Como você já havia dito antes, em momentos dos seus podcasts anteriores, nós temos aí mais de 78 padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Dentre esses padrões, todos aqueles que forem para produtos destinados ao consumidor final, eles devem ser aplicados. Eles serão observados por um classificador habilitado, endossado por um documento de classificação que é emitido pela pessoa jurídica credenciada, seja ela de direito público ou privado, onde vai estar dizendo que aquele produto que está na gôndola do mercado ele está apto dentro daqueles parâmetros estabelecidos no regulamento técnico de qualidade para que seja consumido. Então essa é a execução, é a função dos classificadores habilitados dentro do cadastro geral do Ministério da Agricultura. Entendi, professor. Então, em todos esses casos, a gente tem aí a presença das credenciadas. Querendo ou não, o corpo que vai fazer realmente a análise é o classificador oficial, mas a pessoa jurídica por trás disso, ou no caso, uma credenciada, ou até mesmo um órgão público, que vai ter em seu corpo técnico classificadores oficiais que vão estar aptos a fazer essa análise de qualidade requerida pela lei.
Inclusive esses órgãos públicos, Eric, ele tem que estar credenciado também para a execução deste trabalho. Em todos os casos são credenciadas, né? Exato, seja de direito público ou de direito privado, né? Dentro do que está sendo estabelecido hoje pela Lei 9972 e pelo Decreto 6268. E só fazendo uma observação que a classificação ela é tão responsável que para os produtos exportados, hoje, existem as credenciadas que estão nos terminais de exportação, que a gente denominou elas no jargão comercial como controladoras, né? Elas também são credenciadas e mesmo que elas não estejam abarcadas pela obrigatoriedade da execução da classificação oficial, mas elas são credenciadas, elas têm classificadores habilitados e na exportação elas controlam esta qualidade conforme o rito estabelecido pela 9972, mesmo não sendo obrigadas. Tem uma referência aos padrões oficiais, mas na verdade é assim, me corrija se eu estiver errado. Quem dita a qualidade do produto seria, no caso, o país que esteja importando, que esteja comprando esse produto da gente. Faz sentido? Perfeitamente. Então, seria um padrão comercial, que obviamente tem muita semelhança ao padrão oficial que a gente utiliza aqui no Brasil, quando a gente que é o comprador de alguma matéria-prima que venha de fora, né? Perfeitamente. O aspecto de análise de incidências, avarias, eles são determinados por quem compra. Mas a metodologia de amostragem, a metodologia de análise, ela é dada pelo padrão que está sendo regulamentado pelo Brasil, né? Então, se eu exporto, eu sou contratado a analisar uma carga de milho, por exemplo. Mesmo que o contrato ele tenha limite de tolerância e aspectos diferenciados da IN 60 e a complementar 18, a metodologia de análise, a metodologia de amostragem, ela é a mesma estabelecida por esta IN brasileira. É isso. Legal, aí. Professor. Então, mesmo que não, né, que possa ser um classificador prático, né, que não necessariamente tenha se formado como classificador oficial, ainda assim a intimidade que esse classificador precisa ter é com o padrão oficial. Na realidade, os exportados, eles também são feitos pelos classificadores oficiais. Eles também são aplicados pelos classificadores habilitados para aquele produto, né? A controladora, ela tem lá seus classificadores oficiais, logicamente tem um quadro, um corpo de colaboradores que são auxiliares a estes classificadores oficiais, mas quem assina lá, quem dá a análise, quem dá a observação final daquela análise e a emissão do documento é o classificador habilitado para o produto. Existe aí o classificador oficial, que a gente acabou de falar bastante sobre ele, e também existe o classificador prático, né? Inclusive você já formou centenas de milhares aí por esse nosso Brasilzão. Eu tenho certeza de que todos os classificadores que você formou são muito bons no que estão fazendo, porque tiveram conhecimento necessário a partir do seu treinamento. Eu mesmo estaria dando um tiro no pé se não achasse isso, até porque eu acredito no meu trabalho e sei que o curso e o treinamento que fiz com você fez toda a diferença. Mas aí eu queria entender, professor, queria que a gente falasse mais para os nossos ouvintes quem é o classificador prático, onde ele atua e qual a diferença que ele tem entre o oficial e o, né, entre ele e o oficial. O classificador, primeiramente a gente tem que deixar claro que se nós estivermos utilizando a lei como referência e o decreto 6268 de 2007, o termo classificador ele se aplica unicamente a um profissional habilitado que foi aprovado em curso homologado pelo Ministério da Agricultura. A denominação classificador ele é exclusivamente para aqueles que estão dentro do cadastro geral do Ministério da Agricultura, habilitados em algum produto que ele foi formado e ele teve a capacidade de passar por este treinamento. Lembrando que o treinamento são módulos, né? Existe
lá o enquadramento deste treinamento como capacitação e qualificação. A capacitação é aquele profissional que chega sem nenhum conhecimento da parte de classificação, e a qualificação é aquele que já é habilitado em algum produto, ele procura incrementar mais produtos dentro do seu cadastro, dentro do seu registro. Só complementando, eu fiz o curso de capacitação com o senhor e recentemente fiz o curso de qualificação também com o senhor. Eu fiz de soja e milho e aí recentemente, nesse ano, tive o prazer de reencontrá-lo e fazer pro produto milho pipoca. Então realmente consegui entrar nesses dois Perfeito. quesitos. Isso, nós tivemos uma turma aí na capital federal, né, um lugar excepcional lá no Clube de Engenharia, organizado pela Encal. Ela, através da Grace Kramer, ela conseguiu estruturar e nos ajudar a realizar este evento. Né? Tivemos a sua presença grandiosa do Wallace, né? Os dois doutores aí nos agraciou aí pela participação. E o classificador prático, ele é aquele colaborador que trabalha numa empresa prestadora de serviço, na maioria das vezes, que a gente chama de, também pelo jargão comercial, nós denominamos como originadoras. Né? São essas empresas, pessoas jurídicas que prestam serviço na retirada do produto, seja em fazendas que têm armazéns próprios, ou seja, numa retirada de uma unidade armazenadora de ambiente natural denominada como coletora, para um destino. Esse destino seja um terminal de transbordo, seja um terminal de exportação, seja uma fábrica. Esses colaboradores, eles que ao longo da existência foram se denominando como classificadores, lembrando que pela lei eles não são, eles são apenas analistas. Muitas vezes eles passam por treinamento aí de 2-3 dias, ou às vezes até mesmo a gente tem relatos aí que não passa por treinamentos, infelizmente. São homens e mulheres com uma perspectiva de trabalho, é um ganho de vida deles, né? É uma função grandiosa, por sinal, mas a gente há uma dicotomia entre esses analistas e os oficiais, porque os oficiais, os organizadores de curso sérios neste país, eles procuram um perfil, eles aceitam profissionais que têm um quesito de formação técnica, técnico agrícola, técnico em agropecuária, tecnólogo em alimentos, engenheiro de alimentos, engenheiros agrônomos, esses profissionais voltados à área das ciências agrárias e das ciências de alimento, para fazer os cursos oficiais. Então eles já vêm com uma bagagem, eles já vêm entendendo o que é uma maturação fisiológica, que aspectos que traz a condição de um grão ser imaturo, qual que é a característica de um grão que está ainda com a clorofila, qual que é a característica de um dano causado por uma praga primária. E o que é uma praga primária? Uma praga primária interna, externa, uma praga secundária, uma praga associada. Em relação a esses colaboradores que mal passam por uma formação, às vezes de um dia ou 2 dias, e são colocados lá para carregar lotes de uma comercialização de um negócio que envolve milhões, né? Às vezes pela sua desinformação traz um transtorno degeneralizado. Às vezes não sabe fazer nem regra de 3, né, professor? Infelizmente isso é uma realidade, você tem razão, mas eu entendo que não é culpa dele. Porque ele está ali procurando uma luz ao sol, ele precisa sustentar a família dele, ele precisa ter um ganho, ele precisa ter uma remuneração para sobreviver. E só que ele foi colocado de uma maneira inapropriada, foi preparado inapropriadamente. Mas nós temos visto, Eric, que muitos procuram pelo interesse próprio, né, pelo despertar do gostar da classificação vegetal, muitos procuram fazer um curso técnico agrícola, e às vezes esse que fez o curso técnico agrícola, técnico agropecuário, tecnólogo em alimentos, ele às vezes vê que aquela área não era o que ele queria, ele segue um caminho diferente depois de ser formado como técnico, ou às vezes ele continua
ele volta para o aprofundamento do seu conhecimento para ser um classificador habilitado. Aqui nós temos experiências e relatos de participantes que falam: eu fiz o meu curso técnico agrícola justamente para eu poder me habilitar como classificador no Cadastro Geral do Mapa, porque é uma área que me desperta atenção, eu gosto muito do que eu faço e estou procurando aí alçar voos maiores. E a gente também tem percebido que essas originadoras, elas têm mudado o perfil dos seus quadros de colaboradores, principalmente perfil dos supervisores, que são aqueles colaboradores, aqueles homens ou mulheres que irão supervisionar a atividade desses práticos, né, desses analistas práticos, que a gente chama, entre aspas, classificadores práticos. E aí sim, as empresas têm procurado trabalhar com esses supervisores que sejam classificadores oficiais, habilitados para aqueles produtos que eles executam aí a sua prestação de serviço. Isso está mudando o cenário dessas originadoras. Percebe que está havendo uma melhoria, mesmo que seja tímida, mas uma melhoria na parte do entendimento, da execução, da prestação de serviço dessas originações. Sobre isso que você falou, eu tive um insight aqui, que é: a classificação oficial, ela busca a redução da subjetividade na análise. Aí, a gente seria até um pouco hipócrita de poder botar na mão de uma pessoa que você não sabe nem se passou por algum tipo de treinamento para fazer análise de algo. O objetivo é justamente não ser subjetivo. Da mesma forma que a gente quer que essa análise seja padronizada para que todos, independente de eu como classificador, você ou o Alas, que é meu sócio aqui, classificar esse produto, o resultado tem que dar o mesmo. Como que a gente pode contratar uma pessoa que a gente não sabe nem se passou por algum tipo de treinamento para que realmente faça essa análise sem subjetividade, né, de uma forma imparcial? Então, realmente, essa é a diferença no fim das contas, e é por isso que existe esses pré-requisitos necessários para que você seja um classificador oficial. Você tem que ter conhecimentos mínimos sobre as ciências agrárias, de alguma forma ter passado por algum tipo de especialização. Você pode ser técnico agrícola, engenheiro de alimentos, engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, e tudo isso serve para que a gente tenha a capacidade de controlar quem vai estar realizando essa atividade. E não é no sentido de burocratizar, é no sentido de garantir algo que é extremamente importante, porque 1%, acho que até menos, na classificação a gente luta pelo que está depois da vírgula. Então, esse 0,01 que você erra numa classificação, ele tem uma interferência gigantesca em como a gente vai tratar essa mercadoria, esse produto, que muitas vezes vai parar no nosso prato de comida. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, e quem está entrando nesse mercado precisa passar por, no mínimo, um treinamento com pessoas sérias, com pessoas qualificadas, para transmitir esse conhecimento da forma certa, para que essa execução seja feita da forma certa. Por isso que é importante, Eric, que na construção dos padrões oficiais, e essa missão ela estabelecida pelo Ministério da Agricultura também, que os classificadores habilitados para o produto, porque eles estão no dia a dia dessas análises, então eles estão fazendo análises críticas sobre aspectos de subjetividade, como você citou, na aplicabilidade de achar um determinado avariado ou um defeito. Então, por isso que é importante que os habilitados, eles sempre estejam ativos na construção, na contribuição dos padrões oficiais, porque não existe técnicos mais capacitados e adequados para a melhoria dos padrões do que os profissionais habilitados, porque eles que estão aplicando essa norma todos os dias. Estão vivendo na prática mesmo. Exatamente, eles estão colocando na prática esses conceitos. E os conceitos, eles vêm para dirimir e diminuir
a questão da subjetividade. Então, assim, é muito importante que faço aí um chamado a todos os classificadores habilitados no Brasil que estão nos assistindo, que quando tiver a consulta pública aberta de um produto, que possa estar sempre contribuindo. Cadastre-se ali na plataforma do mapa, hoje com o sistema gov.br, a senha e o login é o mesmo. Entre o SISMAN, que é o sistema de consulta pública do Ministério, e faça suas devidas contribuições, né? Participe dos grupos de debate, discussão para o amadurecimento dessa construção. Vou fazer um vídeo, professor, ensinando como fazer esse cadastro, como estar dentro do SISMAN, que é o Sistema de Monitoramento de Atos Normativos, que é onde o Ministério possibilita que a gente interaja e participe da construção desses padrões. Exatamente. E aí, fazendo um link com isso, professor, a gente está passando por um momento onde já aconteceu a consulta pública do novo padrão oficial da soja, né, que foi feita a partir da portaria 532 de fevereiro de 2022. A gente está passando aí por um momento muito importante, não só por isso. Eu vou entrar aí na questão do padrão da soja, mas nós mesmos participamos da construção do padrão do café torrado. Nós participamos aí da consulta pública relacionada aos cursos de capacitação e qualificação dos classificadores. E aí a questão a soja ela tem uma representatividade muito grande no Brasil e por conta disso está em pauta aí essa questão da revisão e da atualização do padrão oficial da soja. E pelo que eu vi, mais de 700 páginas foram geradas de sugestões relacionadas ao padrão da soja, para você ver o quão importante é esse padrão. E eu queria saber qual é a sua opinião, professor, sobre esse novo padrão oficial da soja. Né? Quais são os pontos-chave, quais são as alterações que mais afetariam ou vão afetar o mercado da soja, né? Os pontos polêmicos dessa portaria. Acredito que isso seja assunto para um novo podcast, né, de várias horas, mas eu acredito que dê para dar uma resumida, para a gente atualizar um pouco aí nossos ouvintes. Primeiramente, Eric, eu quero dizer que a nossa soja, a qualidade dela é a melhor do mundo, ao contrário do que muitos vêm dizendo por aí. Inclusive, nós temos aí os programas de pesquisa, até de órgãos oficiais, dizendo que a nossa soja tem qualidade inferior, que tem uns problemas, né? Tem entidades, inclusive, de pesquisa que oficialmente vem denegrindo a imagem do nosso produto, trazendo um desserviço para a informação sobre o aspecto qualitativo desta commodity tão importante para a nossa balança comercial. Nossa soja, em termos de todos os aspectos, ela tem índices excepcionais de proteína, extrato etéreo, de acidez. É um produto que, por se tratar de cultivo no ambiente tropical, né, e os técnicos aí da área de ciências agrárias sabem que nós somos heróis aí, os nossos produtores, eles são heróis de estar montando a sua fábrica ao céu aberto num ambiente igual ao nosso, que é o ambiente tropical, porque todos os problemas, todas as pressões, todas as questões edafoclimáticas negativas, elas são instaladas aqui nos nossos campos e nós conseguimos ter alta produtividade, altos índices de qualidade, seja intrínseca ou extrínseco. No meu entendimento, todos os aspectos que forem discutidos, eles têm que ser bastante maduros. Nós temos que ter bastante responsabilidade em relação a isso e não ficar jogando informações de depreciação da qualidade do nosso produto, porque nosso produto é muito bom, que a gente colhe nos estados produtores dessa commodity, averiguamos que nós não temos problema, nós temos problema naqueles prestadores de serviço que procuram depreciar para elevar o desconto da qualidade deste produto para que uma ponta ganhe mais desnecessariamente do que a outra. Né? Isso sim é desleal. Primeiramente, é bom fazer um contexto dessa portaria que esteve em consulta pública para revisão do padrão. Ela está atendendo uma demanda que a China fez na OMS
onde a China levou um protocolo de alteração de padrão de compra do produto soja, estabeleceu alguns aspectos que trouxe algumas relevâncias a serem observadas. Primeiramente, a questão da redução do limite tecnicamente recomendado da umidade de 14 para 13. Trouxe prêmios para comercialização de produtos que eles determinam como excepcionais, analisando índices de óleo e proteína. E no meu entendimento a gente tem que amadurecer os conceitos. Tem conceitos ali que precisam ser amadurecidos, precisam ser garantidos que diminua essa subjetividade. A mensagem que eu digo sobre esta revisão é que nós temos produtos que atendam às exigências. Já temos agora, com a vigência da IN 11 e a complementar 37, nossos aspectos qualitativos são excepcionais. Isso vai ser mantido, com certeza. Nosso produto, ele atende e muito mais do que aquilo que é exigido. O que a gente tem que ter, claro, para quem participou da consulta e quem for lá na reunião nacional, não podemos aceitar que deprecie, que fale mal, que alguns tipos de pesquisas que estão querendo ser empurradas aí, fale que nosso produto tem problema, mas a gente tem que ficar em alerta. Não, nosso produto é excepcional, nossa soja é a melhor do mundo. Vocês estão ouvindo isso, galera? De uma pessoa que está classificando soja aí o ano todo. Então, nós estamos seguros que propomos na revisão desses padrões. Tem que ser responsável, Eu digo, Eric, que o pior comprador é aquele que, no ato da compra da sua mercadoria, ele procura dizer que a sua mercadoria é ruim, que a sua mercadoria não presta. Isso é uma estratégia de compra para tentar inserir a semente da desinformação para que você possa ser ludibriado. Para atender aquela comercialização, você venda por um produto por um preço menor. Um comparativo com a questão da soja, a maioria das vezes é isso que acontece, O comprador, ele vem com, e volta a dizer, endossado por pesquisas de órgãos oficiais, de entidades de pesquisa oficiais, trazendo essa desinformação, essa mensagem atravessada para que o cenário acabe aceitando como uma verdade que não é. Nivelando por baixo, Exatamente, a régua por baixo ela vai ser incentivada por um preço menor. Então a gente tem que ter bastante responsabilidade em relação à revisão deste padrão, e eu tenho extrema consciência pelo que a gente vê no dia a dia. Nosso produto é excepcional, teores de proteína extremamente elevados. Nosso teor de proteína é o maior do mundo. Nem o nosso principal concorrente consegue chegar próximo do que nós produzimos e disponibilizamos em termos de proteína. Então, sejamos conscientes e responsáveis de que, antes de mais nada, nosso produto ele é o melhor que é produzido no mundo, mesmo no ambiente tropical. Nós temos problema de condição de ambiente de produção, lavoura. Nós temos desafios, condição de produção no ambiente de produção, lavoura. Nós temos desafios na parte de beneficiamento, preparo desta mercadoria, e nós temos desafios na parte de armazenagem, e temos desafio na parte do transporte. Então, assim, mesmo com todos esses desafios, nós superamos todos os dias cada um deles, e nós temos disponível no mercado mundial a melhor soja do mundo. Então é isso que eu tenho a dizer sobre esse padrão. Professor, além disso, na produção brasileira a gente tem a soja e o milho como grandes protagonistas. Eu queria saber se, além da soja e do milho, a gente tem alguma outra cultura onde a atuação do classificador está em alta ou está sendo demandada de uma forma mais vigorosa. Porque eu vejo aí que soja e milho, o que tem de classificador, o que tem de pessoa atuando nessa área é muito bonito de ver, e que bom, porque a gente precisa sim de profissionais habilitados, capacitados para fazer a análise correta da qualidade do nosso produto.
Mas além disso, eu queria entender se existe algum outro mercado aí para os nossos ouvintes, para incentivar que eles busquem outras culturas, especialização em outras culturas também, né? Obviamente depende do cenário, aonde a pessoa vive, do mercado, né, regional ali, mas a gente tem, por exemplo, arroz, feijão, indústrias espalhadas pelo Brasil todo, né? Queria saber a sua opinião aí. Eric, você citou dois produtos que é de extrema relevância, extremamente importante que tenhamos técnicos qualificados para análise da qualidade do arroz e do feijão. Só para você ter uma ideia, nós temos aí um alto índice de exportação de feijões, seja ele fazelos vulgares, do grupo 1, feijão comum, Vigna unguiculata, grupo 2, que são os feijões de corda, ou feijão macassar, né? As duas denominações estão corretas, apelidados de feijão calpi. Então somos um país extremamente produtor desses feijões. Quando nós discutimos a pauta, meu grandioso amigo Charles Pantoja, o nosso coordenador de curso, mandou aqui um abraço fraterno a ele. Quando ele leu lá que eu passei para ele a cola, né? Ele falou assim, não esqueça de alertar o Eric que nós temos o algodão em pluma, né? Somos um país extremamente produtor de fibra extremamente de qualidade, onde o mundo vem buscar essa fibra, e nós precisamos de classificadores. Mesmo que o algodão ele esteja em relação à classificação no nível tecnológico muito avançado, mas nós precisamos daquele classificador que analise e interprete o que aquela máquina está dizendo a ele. Né? Nós temos aí classificadores que têm a função de fazer os TCAPs, que são as averiguações da qualidade dos lotes em loco, né? Para antes de fechar o negócio ou antes de fazer o embarque destes fardos. Então é um produto também que deve ter aí que tem um cenário bastante atrativo para profissionais da área de classificação. Nós temos o café, né, a commodity que inclusive você nos menciona aqui sobre a questão da história da classificação, padrão do café. Em 1907, a gente já inicia a busca de qualidade. Em 1907 já inicia a busca de qualidade porque era a commodity da vez na época. E ainda é, né? Nós somos o melhor, nosso café, ele é o melhor café do mundo, né? Aí o pessoal fala, mas nós temos aí uma competição com o café colombiano, né? A Colômbia, ela fez o que o Brasil deveria ter feito anos atrás, que é o marketing. Então ela criou lá um marketing de venda, falando que o produto dela é melhor, porque eles têm gente responsáveis lá dizendo que o produto é melhor. É diferente do Brasil. O Brasil, a gente ficou essa síndrome do vira-lata, né? Que nada nosso produzido é bom, a gente acaba perdendo espaço no mercado. Então o café, ele é um dos produtos que tem padrões do café cru. Agora foi aprovado o padrão do café torrado, mesmo que a gente tenha uma série de críticas da forma que ele foi construído, da forma que ele foi aprovado e da forma que ele vai entrar em vigência, mas nós temos aí uma classificação complexa. Nós temos lá a análise física do produto, seja ele em coco, seja ele em grão torrado. Nós temos ele no aspecto da análise do pó, torrado e moído, e nós temos a parte da análise da bebida, uma classificação extremamente complexa, e também é um mercado, uma avenida larga aí para os profissionais que queiram buscar mais habilitações aí, e a análise do café. São os degustadores, né? Hoje as palavras elas estão muito gourmetizadas, então o degustador ele é o sommelier da bebida do café. Tem, além dos produtos que você citou aí, soja e milho, nós temos o arroz, que é forte aí na produção brasileira, principalmente na região sul, ali no Rio Grande do Sul, né? E lembrando, a classificação do arroz é extremamente complexa, porque ela é dividida em dois grupos, de acordo com a matéria-prima e processo, e dentro desses dois grupos temos vários subgrupos, e nós temos aí produtos que estão aparecendo, que inclusive precisamos restabelecer padrões oficiais para eles, que é a produção de grão de bico. Nós não temos padrão, é um produto que está enquadrado aí entre os chamados
Pulses. Nós temos aí o gergelim, né, que também é um produto que tem um padrão muito antigo, não é normatizado mais. Nós temos aí padrão de alguns feijões especiais, que é o azuki, mungo verde, que inclusive a Asclave ela está construindo padrões para brevemente encaminhar ao Ministério da Agricultura para que seja avaliado a necessidade da implementação desses novos regulamentos técnicos, e a gente nosso time aí está construindo, brevemente já vai ser encaminhado. E temos as frutas, né, Eric, que nós não podemos deixar de mencionar também, né, aquele cinturão magnífico ali da região nordestina, né, dos maiores polos de produção de frutas brasileiros, o mamão, a manga, todos esses produtos padronizados. Tendo produto padronizado, nós temos aí uma avenida para profissionais técnicos que têm interesse na análise e no trabalho da classificação dos produtos de origem vegetal. Eu acredito que, independente de você ser um analista ou chamado de classificador prático, ou o próprio classificador oficial, a intimidade que você tem que ter com o padrão oficial, ela existe independente, sabe? Então você estudar, né, você pode ter acesso aos padrões oficiais de cada produto lá no site do Ministério da Agricultura, e você criar a aptidão de conseguir ler aquelas letrinhas, aquele linguajar jurídico e navegar sobre esse conhecimento é essencial para que você atue de uma forma menos subjetiva possível e com a maior qualidade possível. E o que eu quero dizer com isso? Eu trabalho em indústria de beneficiamento de arroz e feijão. E lá no recebimento da indústria existe um analista que chamamos de classificador prático, né? Ele não é um classificador oficial. No caso é ela, a dona Neta aí, gosto muito dela, é uma profissional de extrema qualidade, é uma pessoa que tem atenção aos detalhes, porque a classificação exige isso, uma pessoa rígida, que realmente faz com que o profissional que estiver realizando a amostragem faça do jeito certo. Por mais que ela não seja classificadora oficial, ela tá ligada em todos os pormenores ali, e eu tô junto com ela, supervisionando, eu que sou classificador oficial de arroz e feijão, e passando essa segurança para que essa transação comercial seja feita de forma justa. Então a gente vê aí que a atuação dos classificadores não é só com soja e milho, o senhor mesmo falou algodão, feijão, os produtos hortícolas, as frutas, e a atuação deles não é só na área onde a classificação é obrigatória, onde a classificação oficial é obrigatória, né? A gente tem aí na classificação de recebimento, no controle de qualidade das indústrias de processamento, beneficiamento, a gente tem aí no recebimento e controle de qualidade do armazenamento, das unidades de armazenamento, e até mesmo, professor, acredito que o conhecimento relacionado à classificação seja utilizado até lá no campo. Assim que você produziu a matéria-prima, você tem que fazer uma análise de qualidade para saber se ela está apta e o quanto você vai cobrar por ela, né? De acordo com essa linguagem comercial. Então, a classificação está em todos os lugares, galera. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro aqui e falar que esse mercado aí é amplo. Eu não sei o que você está esperando para entrar e vir fazer parte do time de classificadores que a gente tem aí nesse Brasil imenso e que precisa desse controle de qualidade. Agora, professor, chegando mais para o fim do episódio, eu queria entrar no assunto que é referente ao presente e ao futuro da classificação. A gente está passando por uma consulta pública referente ao Decreto 6268, que é o decreto que regulamenta a lei da classificação, que a gente citou aí no início do episódio, que é a Lei 9.972 de 2000, e essa consulta pública se refere à Portaria 578 de 2022, que traz uma proposta de alteração em uma série de questões relacionadas à classificação. Além disso, já entrou em vigor o Decreto 11.130, que já alterou, galera, já está em vigor, já está acontecendo. Esse Decreto 11.130, que altera o Decreto 6268 em algumas questões relacionadas principalmente à atuação fiscal. Eu queria saber, professor, como que você enxerga esse cenário atual e como ele vai afetar a nossa vida, não só como classificadores, pessoa física, mas a atividade das credenciadas, né, que são as pessoas jurídicas. Quais as principais mudanças que a gente tem que se atentar?
Primeiramente, Eric, nós temos que chamar a atenção que tudo dentro da evolução dos atos normativos, ele tem um objetivo, né? Então, a gente procura sempre tentar entender a mente de quem constrói essas sugestões para ver aonde que ele quer chegar. O Ministério ele vem tomando passos desde 2000, que houve a mudança da Lei 9972, e a gente precisa entender essas mudanças que ocorreram desde da 6.305 de 1975. A classificação, costumo dizer que ela era realizada para tudo por poucos. Então, o que significa isso? Em 1975 foi estabelecido as obrigatoriedades da classificação no mercado interno. Até então, o Brasil se preocupava com a qualificação dos produtos para a exportação. Aí nós temos lá em 1966 o COMEX, que era o órgão que trazia e determinava a responsabilidade para o órgão que tinha essa função, que é o Ministério da Agricultura, na parte de classificação. Inclusive a classificação para o COMEX, ela tinha animal, vegetal e mineral, né? Então nós tínhamos os analistas para esses 3 produtos. Em 75 veio a 6.305 e disse: tudo que for comercializado e tiver padrão estabelecido pelo Ministério tem que ser classificado. Por isso que eu digo que era feito tudo. Por que eu continuo dizendo que era feito por poucos? Porque quem tinha a responsabilidade nessa classificação era o Ministério da Agricultura, e ele delegava essa função para as entidades credenciadas que estavam nos estados. Os estados, através das suas secretarias de defesa agropecuária, elas estruturavam algumas autarquias para a execução deste serviço. Então a classificação ela era feita por poucos, por 27 entidades. Podemos citar exemplos aqui no grandioso estado do Mato Grosso, o INDEA. Nós podemos citar ainda em atividade a Emater no Rio Grande do Sul. Nós podemos citar aqui no grandioso estado de Rondônia o IDARON. Nós podemos citar lá no estado do Paraná a antiga Claspar, que hoje é a Codapar. Nós podemos citar aí vários órgãos oficiais de classificação que estavam aportados dentro dessas autarquias. Acabou-se que os setores começaram a se incomodar porque realmente a classificação ela não era feita e ela era taxada. E aí os setores, com a força política crescendo, foi e falou: isso aqui está gerando o famoso custo Brasil, é algo que eu estou pagando, mas não está sendo realmente feito. Vamos reduzir essa aplicabilidade, não vamos deixar de fazer, mas vamos estabelecer um determinado objetivo que atenda essa classificação. Vamos ver o que é primordial. E aí veio a 9972 em 2000, e aí eu costumo dizer que a 9972, ela, ao contrário da 6.305. Então, a 6.305 classificava tudo por poucos. Na 9972, classifica pouco por todos. Por que pouco? Porque nós temos aí, já foi citado no início da nossa conversa, 3 obrigações: produto destinado diretamente à alimentação humana, compra e venda do poder público e na importação. Reduziu essa obrigatoriedade, então é feito para poucos, mas abriu a possibilidade do setor privado entrar na prestação desse serviço. Então, tirou-se a prestação de serviço apenas exclusiva por pessoas de direito público e inseriu neste rol de prestador de serviço pessoas de direito privado. Aí nós temos aí as empresas, a Emplas, nós temos o Classificador, nós temos a Rural Norte, Tecla, Clasp, ProQuality, nós temos aí Claminas, Enclavat, nós temos a JLA Intertec, nós temos a Encal, nós temos a AgroService, nós temos aí um rol de empresas que elas estão hoje, são pessoas de direito privado que atende a classificação. Então, por isso que a classificação na 9972 ela ficou restrita a algumas exigências por todos e atendendo por todos. Advindo isso,
houve a implementação do 6268, até aí tudo bem, e aí já vem um primeiro recado do Ministério da Agricultura com a edição do decreto 8446, que traz a possibilidade do setor público, se ele tiver classificador habilitado de preferência, está dizendo isso lá no artigo 13, se eu não me engano, de preferência, ele pode fazer a análise para o órgão próprio, isso o 8446. Aí vem a evolução, o 11.130, que aí sim, aí tira uma série de possibilidades, inclusive nós tivemos discutindo isso em Brasília, né, numa Câmara Setorial específica de 2 produtos, alertamos isso que, por exemplo, foi retirado no 11.130 o amplo direito de defesa do contraditório, que é o pedido de perícia. Perícia é quando um fiscalizado ele é pego, o Ministério identifica não conformidade da qualidade do produto que ele está descrevendo em relação à análise fiscal e ele tem o direito de dizer, não concordo, Ministério, com a sua análise, eu quero que faça uma reanálise, que é chamada de perícia. Mesmo que o Ministério, dias depois, emite uma circular dizendo que para o pedido de perícia pode existir, mas que deve envolver uma credenciada, isso foi bom para as credenciadas, mas a gente continua alertando o fiscalizado que ele foi tolhido do amplo direito de defesa contraditório que estava descrito lá no artigo 47 do 6268. Sobre essa questão do ofício que o Ministério fez, querendo ou não, isso não tem força jurídica. Isso não está descrito numa lei, num decreto, em alguma regulamentação que tem realmente um peso jurídico. Isso, na verdade, é um ofício interno do Ministério, né? Que ainda assim, por mais que tenha passado a mão na nossa cabeça e falado, existe ainda, de uma certa forma ou de outra, existe a perícia aí, mas não nos dá essa confiança de que isso vai realmente acontecer e vai garantir esse direito, né? Essa é uma, eu concordo plenamente, essa é uma das nossas principais preocupações, que a gente tem visto aí instruções normativas confrontando exigências impostas em decreto e exigências impostas em lei. Para qualquer estudante de direito do primeiro semestre, ele sabe que a legislação ela tem uma hierarquia, e a gente percebe que essa hierarquia para quem está analisando juridicamente dentro do mapa, talvez esteja esquecendo essa importância estabelecida hierarquicamente sobre o que regulamenta o quê. Eu queria aproveitar o fato de que você é professor de legislação geral, e isso é um problema que eu tenho pessoalmente, mas que também muitos dos nossos ouvintes podem ter, que é sobre essa questão da hierarquia da legislação brasileira. E aí eu vou citar aqui, e eu queria saber se eu estou certo, e se for o caso, o senhor me corrige. A gente tem a Constituição brasileira, que é o ponto mais alto, né, da nossa legislação. Após isso, nós temos as emendas constitucionais, aí vem as leis. A lei tem um peso hierárquico muito grande. Após isso, vem o decreto. Após o decreto, vem as outras regulamentações, instruções normativas, portarias, não sei, orientações técnicas. Então é esse o nível hierárquico mesmo. Isso, perfeito. Por exemplo, para a gente trazer essa clareza para o ouvinte. Exato. Por exemplo, lá na lei de classificação, ela diz quem está autorizado, mediante processo administrativo, a executar a classificação vegetal obrigatória. Está lá no artigo 4º. Ele diz que são as pessoas jurídicas de direito público ou privado, a bolsa de mercadorias, empresas especializadas na atividade, institutos de pesquisas, universidades. Então, se você analisar o artigo 4º, você vê que o perfil estabelecido ali na lei são pessoas de direito público e privado. Mas a lei não diz como. Aí vem o decreto lá no capítulo de credenciamento e ele diz que o credenciamento é um ato administrativo que deve ser por posto de serviço, por empresa, e diz lá brevemente a condição do quarto. Também o decreto não estabelece profundamente como fazer, quando fazer, com quem eu pedir. Aí vem uma instrução normativa que regulamenta
e faz esse link decreto e lei, que é a Instrução Normativa 54, que lá quem quer credenciar uma empresa, por exemplo, hoje, todas as exigências a serem cumpridas está aportada na IN 54 de 2011, lá está nos dizendo, existe esta hierarquia legal que ela deve ser cumprida, e a gente percebe que tem algumas condições, né? Por exemplo, a exigência da classificação de importação, a classificação de importação, ela está lá garantida no inciso 3º, no artigo 1º da lei, dizendo que é uma das obrigatoriedades impostas pela lei nos portos, aeroportos, postos de fronteiras da importação daqueles produtos que têm padrões. A classificação ela é garantida no artigo 3º, é o ato de determinar a característica intrínseca e extrínseca de um produto com base no padrão oficial. Aí o Ministério da Agricultura edita uma instrução normativa, a 49, dizendo que a classificação dos importados poderá ser estabelecida em aspecto de análise de conformidade. O que é o conceito de análise de conformidade? Eu não sei, não está na lei, não está no decreto da classificação. E a análise de conformidade, ela com certeza não é o aspecto definido em conceito que está no artigo de uma lei. Então, assim, o que a gente percebe, Eric, que a discussão do tema classificação das vigências legais, podemos ter um monte de contradições de opiniões, mas nós não podemos discutir legalidade, entendeu? Nós não podemos discutir condições legais. Voltando lá à história, à parte da evolução da classificação, o recado que eu dou é o seguinte: a credenciada ela necessita urgentemente, as credenciadas, de se aprimorarem em sua atividade. Então nós temos que buscar cenários novos. Nós não podemos ficar apenas resumido ao que está estabelecido na lei hoje, porque nós realmente temos um cenário muito obscuro pela frente. Segundo ponto, nós estamos breve a ter uma lei do projeto chamado de autocontrole, que, na minha opinião, a discussão do autocontrole ela foi gerada por situações críticas da parte de produtos de origem animal, e essa discussão ela contaminou a questão da análise do produto de origem vegetal, só que eles são produtos totalmente diferentes. Então tem aspectos de processo, procedimentos e metodologias que no animal não se aplica no vegetal. Então nessa contaminação dessa discussão, ela gerou uma cumbuca única, que é o projeto do autocontrole. O PL está no Senado, ele pode afetar diretamente a obrigatoriedade da classificação, mesmo que estamos vigente em lei pela 9972, mas nós temos uma perspectiva positiva aí no caminho à frente. Dentro do próprio decreto, existe lá uma indicação chamada de empresa de terceira parte. Entidade terceira parte. Nós, conversando com todos os juristas que nós tivemos acesso, especialistas no tema de classificação, inclusive este é o meu também, a entidade de terceira parte é exatamente a empresa credenciada. Então há uma perspectiva positiva também em relação a este cenário, mas volto a dizer, o cenário pela frente ele ainda é meio nebuloso. Outra questão da classificação vegetal, que não tem volta, a implementação da internet das coisas acelerou o processo tecnológico de se fazer as coisas, e a análise é uma delas. Então é uma realidade de um futuro não muito distante a implementação tecnológica de análise de qualidade dos produtos. Mas lembrando, quando você assiste o Fórmula 1 ou a Fórmula Indy ou uma Stock Car, quem que está dentro daquele cockpit? Qualquer homem ou mulher que foi pego na rua, senta neste carro, guia para mim, passa a marcha, primeira, segunda, oitava? Não, são profissionais especializados. Então, para que se tenha uma tecnologia, e aí nós temos um exemplo concreto na parte de classificação em relação a isso. A classificação do algodão, extremamente tecnológica. Nós temos um equipamento aí que gira em torno hoje, creio eu, de mais ou menos 2,5 milhões, né, que é o HVI,
não é qualquer um que mexe neste equipamento. É um profissional extremamente qualificado, tecnificado, porque é um produto é um equipamento que necessita de conhecimento técnico, até mesmo para conferir, para ver que se o que ele está fazendo realmente atende àquela calibragem inicial, né? Então, o futuro da classificação ele é tecnológico e nós temos que ampliar nosso cenário de atuação. Esse é o recado que eu passo a todos. Professor, te complementando, acredito sim que as credenciadas precisam se unir, precisam participar mais do que nunca para que a gente consiga se envolver na construção dessas leis, desses decretos, de tudo isso que está em pauta atualmente, para que a gente consiga, né, se reinventar, se readaptar. Eu acho que a flexibilidade, agir como a água, fazer com que o caminho seja seguido independente dos obstáculos. E um desses que a gente pode enxergar como obstáculo ou como oportunidade é justamente a tecnificação da análise de qualidade dos produtos vegetais, no caso da classificação. Então, realmente, acredito que sai na frente quem não gera resistência, mas sim busca entender, busca dialogar, busca se aproximar dessas mudanças em prol de chegar num consenso. E a gente, como credenciadas, a gente como classificadores, a gente tem o conhecimento que é muito raro e que a gente pode usar a nosso favor e pode usar em prol do crescimento do Brasil. A gente tem que olhar isso não como uma competição, mas como uma colaboração. Acredito que a gente tem que instaurar isso na cabeça também dos outros setores que podem nos enxergar como inimigos. E não só isso, a gente tem que ter essa postura de colaboração, né, com o Ministério, com as indústrias, né, com todo esse cenário que a gente está passando. E sendo assim, eu queria também avisar aí, para caso algum dos nossos ouvintes seja dono de credenciada, esteja, né, em alguma credenciada trabalhando, que se filie à Asclave, que é aí uma entidade que está nos representando de uma forma muito legal, íntegra, que tem um time de extrema qualidade. Acho que todas as empresas que o professor Sinibaldo citou aí agora nesse podcast, há um tempinho atrás, são filiadas, né, associadas à Asclave, e a partir dela que a gente consegue ter uma representatividade, uma força necessária para que a gente tenha voz e atue nesse nosso novo cenário que está vindo por aí. Então, professor, eu estou muito feliz, eu fico extremamente lisonjeado, honrado de poder estar tendo essa conversa, de te considerar um amigo, me coloco também à disposição aí para os projetos futuros. Acredito que a gente precisa de pessoas ativas, você é um exemplo para mim, e não só você, meu pai, que é o Hamilton Brandani, e a gente precisa fazer com que esse legado se perpetue. E como o senhor mesmo falou, né, a gente está na sombra dessas pessoas gigantescas que atuaram fortemente aí nos anos com a classificação dos produtos de origem vegetal, e eu me sinto no dever de prosseguir com esse legado, e fico feliz de contar aí com você, professor. E vamos junto, vamos nessa e fazer a classificação continuar sendo o que ela é, que é importantíssima, essencial para que a qualidade se mantenha visível. É isso aí, Eric, perfeito. Nós estamos à disposição sempre. Não sei se já estamos nos finalmente. Se você puder também nos falar também onde que a gente te encontra nas redes sociais. Hoje nós estamos aí no www.oclassificador.com.br. Nós temos nosso parceiro da parte de cursos, treinamentos, assessorias tecnológicas, que é a MT Broker, www.mtbroker.com.br. Deixar os links também descrito na descrição do episódio. Vocês estão com a presença aí no Instagram também, ambos, né? O Classificador. Isso, o Instagram, o Classificador, MT Broker. Lá no LinkedIn, Sinibaldo Júnior,
tá presente lá também. Isso, o site da Asclave, www.asclave.com.br. Nós temos um grupo, nós criamos um grupo dentro do LinkedIn chamado Classificação Vegetal. Quem tiver interesse nos temas, tiver curiosidade, se inscrevam lá, que a gente tem colocado assuntos, principais normativas, atualizações, consultas públicas que estão sendo abertas, e o tema da classificação de modo geral, né, também está dentro desse grupo Classificação Vegetal. Eu queria agradecer muito pela sua consideração, a recíproca é verdadeira em relação à amizade, ao respeito. Obrigado pela confiança que nos deu, a oportunidade nos dada a este momento. Antes de mais nada, queria agradecer ao Wallace, né, este querido amigo que nos conhecemos lá em Brasília. Vocês são duas pessoas jovens aí que tá com bastante energia e empenho em levar o assunto classificação vegetal. Isso é muito importante. Assistam os vídeos do YouTube do Eric sobre a história da classificação, sobre os diversos temas aí, as entrevistas que ele tem organizado, concedido. Isso nos esclarece e nos traz muita alegria em saber que este assunto está reverberando positivamente aí em toda a rede, e é isso que a gente precisa levar, essas mensagens positivas. Eu queria agradecer, antes de mais nada, à minha família, né, ao Senhor do Universo que nos traz a inteligência para que possamos estar aqui. Agradecer ao meu time, ao classificador, cada colaborador, porque sem a presença e o empenho de cada um deles eu não poderia estar aqui discutindo, compartilhando essas informações. Agradecer o grandioso estado do Mato Grosso, que me recebeu lá em 1995, que me deu a oportunidade de vida e a família que eu tenho hoje. Agradecer a todos vocês que atentamente nos acompanharam até este momento e nos colocamos aí à disposição sempre, né? E agradecer em especial aí meu amigo Charles Pantoja, essa pessoa que sempre esteve ao meu lado no assunto de classificação, creio eu, um passando raiva para o outro, mas a gente sempre buscando explorar os nossos melhores aí para também levar o assunto aí da pós-colheita nos quatro cantos deste mundo. Eric, obrigado, sucesso a todos vocês. Wallace, um beijo no seu coração, vamos nos falando sempre. Pessoal, eu queria deixa aí também para agradecer o Charles. Acredito que vocês são uma dupla imbatível. Quem conhece os dois, o Charles tem uma personalidade incrível, é inteligentíssimo, né? Todas as vezes que eu me encontrei com você e com o Charles, eu saí uma pessoa melhor, uma pessoa mais esclarecida, né? Além de curtir também, comer um galetinho, de tomar uma cervejinha, fazer não só a parte de profissional, mas também, né, curtir a vida, porque eu acho que a gente tem que realmente ser feliz e agradecer. E tudo isso envolve o nosso querido agro, que está aí alimentando os brasileiros em todos os âmbitos, né? Nos animais, na parte de qualidade vegetal, na parte de bebidas. Então, exatamente. É isso, um abraço, Charles. Muito obrigado, professor, me sinto honrado. E quero contar com você em próximos episódios, tudo bem? Estamos à disposição sempre. Então fechamos aí com chave de ouro. Valeu, galera! Um abraço a todos. Proteção divina a cada um de vocês. Valeu.